Olá, paz e bem, dando continuidade às séries de vídeos com intuito e teor vocacional. Este ano estamos abordando o escrito de São Francisco da Regra Não Bulada, uma vez que este escrito completa-se 800 anos. Neste encontro vamos refletir a respeito da alegria no servir entre pessoas vis, isto é, entre as pessoas fragilizadas, entre os pobres, os leprosos, as pessoas em condições de vulnerabilidade. Para tanto, vamos fazer uso do capítulo 9 da Regra Não Bulada, que tem como título do Pedir Esmola. Porém, vamos refletir o versículo 2, que diz o seguinte: e devem alegrar-se quando estiverem entre pessoas vis e desprezadas, pobres e débeis, enfermos, leprosos e mendigos de rua. No entanto, para podermos compreender esse afinco, essa alegria de Francisco de estar entre os irmãos fragilizados, entre essas pessoas de vulnerabilidade, faz-se necessário voltarmos a dois pontos cruciais na vida de Francisco, que diz respeito ao seu segundo e terceiro passo de conversão. No que diz respeito ao segundo passo da sua conversão, Francisco tem um encontro com o pobre. Desde o início, Francisco tem podemos assim dizer, um afinco pela pessoa do pobre, haja vista que os escritos sempre nos apresentam que Francisco colocava na mesa comida a mais para doar àqueles que passavam pedindo. Então, Francisco já carregava em si essa admiração pela pobreza. No entanto, o encontro com o pobre faz com que Francisco mude a sua visão de alguém que dá esmola para ter verdadeiramente um encontro e tornar-se pobre com os pobres. Então, Francisco deixa de ser um mestre e passa a ser um aprendiz com a pessoa do pobre, configurando-se como um pobre. Devemos ter como exemplo quando Francisco vai à igreja de São Pedro em Roma e lá toma-se a veste de um mendigo e faz essa experiência de pedir esmolas. Ali Francisco vai forjando o seu ser e ao mesmo tempo experienciando como que se dá essa dinâmica da pobreza em sua vida e está em meio aos pobres. No segundo aspecto, nós podemos trazer e ao mesmo tempo recordar o encontro de Francisco com o leproso. Porque Francisco, segundo os escritos, tinha nojo dos leprosos. Porém, quando faz o encontro com o leproso, ele descobre em si esse amor, esse afinco de se fazer um com esse leproso. Neste encontro de Francisco com o leproso ele representa um morto-vivo, ou melhor, ele é um morto-vivo para a sociedade. Por quê? Porque ele habita fora dos muros da cidade. Nesse sentido, você poderia nos perguntar, mas Frei, o pobre e o leproso não é a mesma coisa? Para a sociedade medieval, não. Porque o pobre ele ainda fazia parte da camada social. Ele estava no último degrau, podemos assim dizer. Mas o leproso, ele nem fazia parte dessa estratificação social, pois ele estava totalmente excluído das relações humanas, fadado com seus dias contados para a morte. Com isto, esses dois elementos que eu vejo necessário recordar, faz com que tenhamos em mente o porquê que Francisco no futuro vai
deixar isso por escrito em sua regra, porque é fruto de uma experiência existencial e ao mesmo tempo espiritual de sua caminhada de fé. Sendo assim, Francisco é alguém que vive a pobreza com alegria, ou melhor, está entre aqueles mais vulneráveis de modo alegre. Não como alguém que está prestando um serviço ou como um mestre daquele, mas como alguém que sentiu o amor de Deus, que foi capaz de impelir ao encontro desses irmãos. Então é a capacidade de abandonar-se no serviço da misericórdia no encontro com os próximos. E não próximo àquele bastardo, mas aquele que sente e que necessita do amor e da misericórdia do outro. Por isso que nesse sentido, a alegria para Francisco, ela brota do primeiro amor, ou seja, é o próprio Deus que proporcionou a Francisco esse amor e esse afinco com a misericórdia. Recordo também que, segundo os escritos, Francisco já se demonstra ser alguém alegre e cortês, que tinha um fino trato, e dessa mesma forma Francisco vai estar entre estas pessoas. Então a alegria de Francisco brota da pobreza e da humildade. É estar e ser um com estas pessoas que vai fazer com que Francisco chame a pobreza de dama pobreza. Essa é a alegria que vai brotar do coração de Francisco. Então, ir ao encontro do necessitado, do pobre, do leproso, faz com que o coração de Francisco encha-se de gáudio. E Francisco, nos caminhos de Assis, na comunhão com os irmãos, manifestava esse semblante alegre de quem verdadeiramente encontrou o amor nos irmãos. Neste sentido, como foi refletido na gravação anterior, nota-se que o irmão menor, o frade menor, é aquele que é capaz de alegrar-se quando estiver entre essas pessoas vis. E a alegria, como eu disse, ela brota desse encontro de Francisco com essas pessoas nessas condições. Então podemos dizer que, a princípio, a alegria de Francisco está centrada numa ação que é movida pelo amor, e somente o amor é verdadeiramente a ação, porque esta ação está enraizada na presença do Senhor. Logo, a alegria de servir aos mais necessitados suporta tudo sem esperar recompensa. Isto é, aquele que se coloca em meio às pessoas necessitadas não busca uma recompensa, mas está simplesmente levando à concreção desse amor. Daí a fonte da alegria de quem verdadeiramente encontrou o Senhor. Então, caros irmãos, o irmão menor é aquele que é capaz de servir, assim como Cristo fez, que foi capaz de lavar os pés, se colocar a serviço. Por conseguinte, o irmão, o frade menor, é um discípulo do próprio Jesus, que na sua kênose é capaz de abaixar-se e doar-se ao outro. E essa doação nos leva à alegria do servir, porque esta alegria não pode ser uma alegria devido a causas exteriores, mas sim uma alegria que brota da seiva, ou seja, de alguém que está ligada ao tronco da videira, que é o próprio Cristo. Assim, Francisco, inspirado na mensagem evangélica, vai se colocar como discípulo
missionário do próprio Cristo. Por isso ele é capaz de estar entre aqueles que estão na periferia existencial e ao mesmo tempo geográfica, como nos afirma o Papa Francisco. Então, servir em meio às pessoas vis é ser e estar. Ou seja, não basta simplesmente estar no meio dessas pessoas. É preciso querer se configurar como o próprio Cristo e aprender com elas, ser um com elas. Se nós fizermos uma transposição da vivência de Francisco em meio aos leprosos, aos pobres, aos necessitados, em comparação com os dias atuais, poderíamos nos perguntar: e quem são as pessoas vis em nosso tempo? É todo aquele que está à margem da sociedade. E também aqueles que estão nas periferias existenciais, sobretudo no tempo de pandemia. Então, você, imbuído desse carisma franciscano de servir com alegria, pode chegar aos irmãos que necessitam da misericórdia do Senhor. Basta ver de que modo cada um dos irmãos necessita da sua ajuda. E aí, um telefonema pode alegrar a vida dessa pessoa, uma doação pode ser a concreção desse amor em meio a uma sociedade. Então, chegando ao final desta reflexão, que o Espírito que conduziu Francisco a servir as pessoas com alegria e que o mesmo Espírito que foi infundido em nossos corações possa nos iluminar a também podermos servir aos nossos irmãos. Então, eu convido você que está vendo este vídeo que possa depois acompanhar pelo link o texto que vai ser disponibilizado sobre este assunto e também responder as perguntas. Muito obrigado, paz e bem.